No vídeo de hoje, nós vamos explorar a ferramenta do Gemini Canvas, ou Canvas para projetos, especialmente para professores. Vamos explorar um pouquinho como que essa ferramenta pode estar agindo aí como um auxiliar muito bacana para fazer as aulas. Então, bora lá? Então, já estamos aqui na tela do nosso computador e uma coisa que eu queria compartilhar, quando eu estava fazendo o meu estágio, é que o Gemini, ele é uma ferramenta muito legal que me ajudou bastante, tanto no planejamento de aulas, quanto em me ajudar a pensar como um segundo cérebro, a pensar em atividades para os alunos, E uma das atividades que eu usei foi o quiz. Aqui eu vou estar dando um exemplo, Um quiz para uma aula de geografia sobre biomas brasileiros. A minha área é computação, Eu fiz um quiz no meu estágio sobre computação, sobre segurança digital. Mas aqui no caso, você pode usar o Canvas do Gemini para fazer um quiz sobre qualquer assunto, qualquer área do conhecimento, qualquer componente curricular, tá? Então aqui a gente tem o assunto, aula de geografia sobre biomas brasileiros. Então, dificuldade média, múltipla escolha, tópicos a abranger. E aqui a gente tem o prompt, olha. Imagine que você é um professor de geografia. Crie um quiz de 25 questões sobre biomas brasileiros para alunos do 6º ano. Aí eu especifiquei aqui, olha, a idade, 12 a 14 anos. Por que isso aqui é importante? Quanto mais detalhes você der pro Gemini, como você quiser chamar, eu chamo Gemini, mas certo é Gemini. Quanto mais informações você der, melhor. Mais específico vai ser as questões que ele vai fazer, tá? Então, abrangendo temas como localização e característica dos principais biomas brasileiros, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal, vegetação e fauna típicas de cada bioma, problemas ambientais e desafios de conservação. As questões devem exigir aplicação de conhecimentos e não apenas memorização. Então, criei esse prompt, A gente pode pegar ele e colar aqui no Gemini. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui em ferramentas, olha, a gente vai usar o Canvas, tá? Você escolhe essa opção do Canvas e envia para ele. Vamos ver o que o Gemini vai fazer aqui. Lembrando que quando você começa uma conversa com o Gemini, eu aconselho você a renomear. Se você for olhar aqui, o meu tá cheio de nomes aqui. Você pode clicar aqui nesse botãozinho aqui e aí você já coloca o nome da sua conversa. Aí você pode ir elaborando naquela mesma conversa as atividades para toda aquela turma. Por exemplo, você está elaborando para 6º ano. Aí você coloca lá, atividade de geografia 6º ano. Aí depois, outra conversa, você abre outra conversa para fazer atividade só para o 7º. E outra conversa só para o 8º, porque geralmente são planos de aula diferentes, Cada turma está em um nível diferente, estuda coisas diferentes. Então, é bem difícil até para um professor organizar tudo isso, Então, ter essa ajuda da inteligência artificial para planejar as aulas, de cada turma, Porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa diferente, mas também não tem tanto tempo de ficar planejando muita coisa. Então, a inteligência artificial ela pode sim ajudar a elaborar um quiz, como eu estou mostrando aqui, a elaborar planos de aula, tá? Então, eu aconselho firmemente você ver um vídeo sobre o Gemini, que eu deixei aqui, tá bom? Esse vídeo aqui que agora eu estou fazendo, ele é mais específico sobre o Canvas, tá? Então, a gente vai ver aqui sobre o Canvas, como a gente pode estar utilizando a ferramenta do Canvas dentro da sala de aula com o professor, Então,
Eu, como professora de computação, na minha licenciatura, eu tenho uma matéria só de inteligência artificial aplicada à educação. Então, a gente vê muito sobre os prompts, como criar um prompt eficiente, como criar provas, enfim, muita coisa. E essa ferramenta aqui do Canvas é uma ferramenta que eu acho que é muito pouco explorada pelos professores e que é muito legal. Olha só o que ele fez aqui. Ele preparou, né, que é a nossa conversa, e aqui ele fez o quiz, olha só. Um turista viaja para uma região do Nordeste brasileiro com clima muito quente e seco. Lá ele observa plantas como o mandacaru e o xique-xique e consegue ver um tatu-bola. Em qual bioma provavelmente ele está? Aí a gente coloca Caatinga, isso mesmo. Esse bioma é caracterizado pelo clima semiárido e sua vegetação é adaptada à falta de água com muitos cactos. O tatu-bola é um animal símbolo da região. Aí avança, ó. Aí aqui, ó, vai mudando aqui, ó, tá vendo? Isso daqui você pode compartilhar e colocar ele em tela cheia, ó. Aqui, o mico-leão-dourado é um animal símbolo do Brasil e está ameaçado de extinção. A sobrevivência dessa espécie depende diretamente da preservação de qual bioma, que se estende pela costa brasileira. Mata Atlântica. Aí assim vai. Se você apertar a questão errada, ele também vai explicar, né, o porquê que aquela é errada e porquê que aquela outra é a certa. E no final ele contabiliza os pontos. Olha só, se eu clicar aqui, olha, e colar aqui, ele abre em tela cheia. Tá vendo? E aí dá para você compartilhar essa tela pelo projetor, fazer uma gamificação com os alunos. Então, assim, economiza bastante tempo, né? Você viu que foi bem rápido para criar. E é uma coisa dinâmica, entende? Para sair, assim, só do básico, tipo, de copiar no quadro, de só copiar, né? Eu sei que às vezes os alunos dão um pouco de trabalho e que dá uma descrença de fazer coisas diferentes. Mas às vezes nós, como professores, a gente quer mudar um pouco, quer interagir mais com os alunos. Então, e tem escolas também que tentam utilizar metodologias ativas, né? Então, assim, isso aqui é uma ideia muito legal de como a gente pode estar usando, né, a inteligência artificial dentro da sala de aula. Agora, eu vou mostrar para vocês próxima conversa. Próximo uso, né, do Canvas. Química orgânica, olha só. Química orgânica, estrutura de moléculas e ligações químicas. Nível de dificuldade intermediário, que é ensino médio, né? Canvas visual interativo. Tópicos a abranger, olha só, bem completo. O carbono, elemento central, tipos de ligações, hibridização, moléculas orgânicas simples. Isso aqui você pode colocar moléculas orgânicas simples e complexas, né? Representação de estruturas, importância das ligações, e aqui a instrução para o Canvas. Ó. Imagine que você é um professor de Química Orgânica e precisa criar um Canvas interativo e visualmente atraente para alunos do ensino médio, 15 a 17 anos. O Canvas deve detalhar as estruturas das moléculas de etanol e metanol, enfatizando as ligações químicas entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí aqui, ó, o Canvas deve incluir diagramas detalhados, mostrando hibridização, representações claras das ligações, informações sobre grupos funcionais, recursos interativos, comparação, aplicações práticas. E o objetivo. Vou copiar tudo isso aqui e vou colar aqui na conversa. Você viu que o prompt, que é o comando, né? Ele é bastante detalhado. Quanto mais detalhes você der, melhor para a inteligência artificial entender o que você quer, para ela fazer o mais adaptado possível, mais próximo possível daquilo que é o que você deseja, né? Olha só, esse aqui que você está vendo aqui são os códigos, né? Porque ele cria tudo em HTML, mas a gente não precisa saber absolutamente
Nada de HTML, nada de programação, ele está criando sozinho. Daqui a pouco fica pronto. Olha só, ficou pronto. Explorando os alcoóis, uma viagem interativa ao mundo do metanol e etanol. Só que eu abri aqui em tela cheia para ficar mais fácil de visualizar. Olha, aqui, olha, dá para ver o metanol, quando dá para clicar, carbono metanol. Esse é o único átomo de carbono da molécula. Ele possui hibridização sp3, o que significa que forma 4 ligações simples. A geometria ao seu redor é tetraédrica com ângulos de ligação de aproximadamente 109,5 graus. Ó, aí dá para clicar em cima do oxigênio, ó, forma um grupo funcional hidroxila. Sua presença define a molécula como um álcool e é responsável por suas principais características químicas. Ó, ele fez uma tabela, metanol versus etanol, lado a lado. Isso aqui tudo o professor precisa ler, né, e corrigir se tiver alguma coisa. Se tiver alguma coisa errada, né? Mas é interessante, olha, para você mostrar de uma forma mais interativa as moléculas orgânicas. Então, próximo prompt, né? Próximo assunto, o movimento de elipse da Terra e as estações do ano. Nível de dificuldade intermediário, pode ser ensino fundamental 2 ou ensino médio. Formato Canvas visual interativo, os tópicos a abranger, órbita elíptica da Terra, Félio e Periélio, inclinação do eixo terrestre, movimentos da Terra, rotação e translação, estações do ano, zonas climáticas. E aqui as instruções para o Canvas, né? De novo, olha, sempre começa o prompt dessa forma. Imagine que você é um professor de ciência e geografia e precisa criar um Canvas interativo e visualmente atraente para os seus alunos do ensino fundamental 2 ou ensino médio. O Canvas deve detalhar o movimento elíptico da Terra em torno do Sol e explicar a relação entre o movimento e a ocorrência das estações do ano. Aí deve incluir diagramas detalhados, representações claras dos movimentos, informações sobre estações, recursos interativos, comparações entre hemisférios, aplicações práticas e o objetivo. Vamos lá. Aí a gente vem aqui e clica em enviar. Vamos fechar esse Canvas aqui e deixar ele criar o outro Canvas. Pronto, já ficou pronto. Vou compartilhar em tela cheia. Jornada da Terra. Como a órbita e a inclinação do nosso planeta criam as estações do ano. A órbita elíptica da Terra. A Terra não gira em um círculo perfeito ao redor do Sol. Sua trajetória é uma elipse e o Sol ocupa um dos focos. A inclinação do eixo da Terra permanece constante durante toda a sua jornada. Clique nas posições da Terra para saber mais. Solstício de inverno, hemisfério sul, ocorre por volta de 21 de junho. O hemisfério sul está inclinado para longe do Sol, recebendo luz solar de forma mais indireta e por menos tempo. É o dia mais curto do ano e o início do inverno. No hemisfério norte é o dia mais longo e o início do verão. Fazer o desenho, escrever tudo isso, talvez você fosse perder um tempão, né? Então, aí você teria que fazer isso para cada turma, né? Aqui você tem um prompt, né? Você leva isso aqui, coloca no Datashow, no computador, e aí você só coloca lá e já explica, né? Sem ter que ficar copiando e sem ter que ficar desenhando, né? Porque às vezes tem um material no livro, mas o do livro não é tão... nem sempre é tão didático, né? Para explicar. Então, às vezes, um material desse aqui que você mesmo produz com o Gemini é mais interessante, né? E isso aqui dá para você adaptar para qualquer disciplina, tá? Aqui eu citei exemplos de química, citei exemplos de geografia,
Mas você pode fazer um Canvas desse de português para poder falar sobre conectivos ou sobre verbos, diferença entre verbos e substantivos, ou matemática para você fazer um plano cartesiano, para ensinar geometria. Então o vídeo de hoje era isso. Eu espero de coração que tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de deixar aqui nos comentários se você já usa o Gemini para planejar suas aulas, para te ajudar nas suas aulas, se você já usava a ferramenta do Canvas, se você vai usar, em qual disciplina que você vai usar. Quero saber tudo aqui nos comentários, tá? Não se esqueça de deixar o seu curtir e se inscrever para mais conteúdos de tecnologia. Até breve!